Olá! Eu sei o que você deve estar pensando. Eu? Uau, eu realmente queria aprender uma linguagem tão incompleta com apenas 8 instruções. Não! Pois não diga mais nada. Aqui você vai aprender sobre Brainfuck, uma linguagem tão incompleta com apenas 8 instruções. Mas antes de mais nada, eu gostaria então de passar um pouco da história dessa linguagem. Tudo começou no fórum Aminet, um repositório para computadores Commodore Amiga. O Commodore Amiga é uma família de computadores lançado pela Commodore entre os anos 80 e 90. Eram rivais que estavam muito à frente do IBM na época por seus recursos de multimídia e multitarefa. O site é atualizado até hoje, com diversos softwares utilitários, jogos, até drivers e... Bom... Esse é um repositório grande, a chance de não encontrar uma coisa legal é bem alta, tem muitos uploads aqui, mas se tu tomar o mesmo cuidado que tu toma com baixar jogos totalmente legítimos na internet, vai tudo certo. Enfim, retornando ao tópico do vídeo. Um moderador do Aminet chamado Urban Miller estava fazendo o seu trabalho de moderação e então encontrou um post de um programa chamado False. Era um compilador pequeno de 1024 bytes com cerca de 30 instruções. Era realmente algo bem simples, criado para ser um tipo de desafio infernal para qualquer programador louco que quisesse tentar fazer algo útil com isso. E, bom, ele conseguiu, e eu nunca mais quero ver isso na minha frente. Depois de ver uma linguagem como False, uma pessoa normal pensaria, não preciso me incomodar com isso. Mas Urban Miller não é uma pessoa normal. Ele pensou só, eu posso fazer melhor. Então se desafiou e criou a primeira instância de Brainfuck num compilador de 240 bytes, feito em assembly em um processador Motorola 68000. E sim, é a mesma Motorola que faz celulares hoje em dia. Esse processador já foi usado tanto em computadores da família Commodore Amiga, quanto no Atari ST, que era um computador focado em jogos feito pela Atari. Hoje em dia a linguagem continua sendo, bom, essa coisa. E o compilador de Urban Miller agora tem 200 bytes, porque aqueles 40 bytes realmente impactavam na performance, né? Mas o criador da criatura disse em uma entrevista que algum maluco fez um compilador de 56 bytes. Mas agora chega de enrolação, vamos direto pro código. Agora é a hora, vamos decifrar o que esse diabo faz. Eu estou usando uma ferramenta chamada Visual Brainfuck, que é uma IDE de Brainfuck que tu pode baixar gratuitamente, links na descrição. Fizeram uma ideia para essa coisa. Enfim, a primeira coisa que você precisa entender é que essa é uma linguagem simples e estúpida. Ela não entende caracteres, então é bom que você tenha uma tabelinha ASCII por perto, link na descrição também. Segundo, não existem variáveis. Tu trabalha em uma célula de memória com 30 mil posições, que começa em 0. Pensa que tudo que tu tem é um array de bytes, se tu quiser pensar em qualquer outra linguagem que humanos normais usam. Vamos agora entender os comandos básicos, que são a única coisa que esse compilador reconhece. Sim, os 8 comandos são as únicas coisas que esse compilador estúpido entende. Então qualquer outra coisa é tratada como um comentário, inclusive números e letras. A gente vai ver isso mais tarde. Ok, mas uma coisa de cada vez, né? Primeiro, o comando de adição. Esse comando ele adiciona um único byte na posição atual do arraio, que o Visual Brainfuck te mostra nessa representação gráfica de uma fita de memória. Ok, Magnus do futuro aqui. Deu um problema na gravação, onde cortou a fita de memória, mas essa é a única vez que isso seria relevante. Eu vou colocar um print aqui de como é essa fita de memória. Eu peço desculpas por isso, mas vamos tocar o vídeo pra frente. Observe o que esse comando faz se adicionar, sei lá, 5 deles. E agora eu vou executar. E olha só! Na posição 0 da memória temos 5 bytes. E agora vamos ver o comando de subtração. E adivinha só? Ele faz a posição atual diminuir 1 byte. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 2 dele,
vai ter 3. Por quê? Ele vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, adiciona 5 e agora diminuiu 2. 1, 2, 3. Mas Magnus, e por que tu não adiciona, sei lá, números para fazer adições? Ainda bem que perguntou, Magnus. O programa não reconhece. Lembra que eu falei disso antes? Que o programa não reconhece nada além das 8 instruções? Então, toda e qualquer operação matemática é baseada em incrementos de 1 byte. Ok, agora eu vou passar mais 2 comandos básicos. Os símbolos de maior e menor. Eles fazem você avançar ou voltar em uma posição na memória cada vez que você usa eles. Exemplo. Vamos começar esse código, como sempre, na posição 0. Então, adicionamos 5 bytes. Agora vamos avançar de posição uma vez. Agora que estamos na posição 1 do arreio, vamos adicionar mais 5 também. E, por fim, vamos voltar uma posição. Agora estamos na posição 0 de novo. E vamos remover 2 bytes. Então aqui está o código completo. Então o que fizemos? Adicionamos 5 bytes na posição 0, porque o código sempre começa na posição 0. Avançamos uma posição, adicionamos 5, então voltamos para a posição inicial, que é a posição 0, que a gente estava na posição 1, né? E diminuímos 2. Agora vamos ver o que isso faz, executando o programa. E, tadã! Temos 3 na posição 0 e 5 na posição 1. Ok, agora nós vamos ver loops. A sintaxe de um loop começa com abre colchetes e termina com fecha colchetes. Isso aqui é a estrutura básica de um loop. E a condição desse loop é: enquanto a posição atual que esse loop começou não for 0, o loop continua. Agora eu vou mostrar isso na prática para entender melhor. Digamos que queremos conseguir o número 25 na posição 0. O jeito mais fácil de chegar nisso seria se multiplicarmos 5 por 5. Porque tu também pode digitar 25 vezes o símbolo de adição, mas imagina numa operação mais complexa que tu precisa de números maiores ainda. Tu não vai digitar, por exemplo, sei lá, 1000 vezes o número de adição. Como não tem multiplicação nesse sistema de código, o que a gente vai fazer é basicamente um loop que vai somar 5 vezes em uma posição. E para isso, vamos começar então com 5 bytes na posição 0, que é a posição que o array sempre começa, e abrir um loop. E vamos fazer o seguinte: dentro desse loop, vamos avançar uma posição, adicionar 5 bytes, ou seja, a posição 1 vai ter 5 bytes, e a gente retorna uma posição e diminui 1. E aqui a gente fecha o loop. Ok, mas o que exatamente você está fazendo? Observe. Posição 0, adicionar 5 bytes. Aí começa o loop. Avança uma posição, adiciona 5, volta uma posição, tira 1. Aí ele verifica se a posição 0, que é onde começou, tem 0 bytes. Vai ter 4, porque a gente só diminuiu 1. Então ele vai recomeçar. Ele vai
avançar de novo para a posição 1, porque a gente tinha voltado antes para 0, né? Ele vai adicionar 5 bytes, deixando 10. Vai voltar para a posição 0, tirar 1. E vai verificar de novo se a posição inicial tem 0 bytes. E ele vai ficar nisso. Até que então os 5 bytes na posição 0 sejam eliminados. E vamos ter 25 na posição 1. Ok, agora vamos para os últimos 2 comandos. Vamos começar por o comando de impressão, que é representado pelo ponto final. Esse comando ele vai imprimir o valor da posição atual como um caractere ASCII. Lembra que eu falei da tabela ASCII? Então é melhor já deixar ela aberta. A gente vai usar isso muitas vezes. Bom, eu vou mostrar isso melhor na forma prática para imprimir o número 1 no console. Vamos lá. Primeiro, vamos verificar a tabela ASCII para ver o valor do número 1. E, como podem ver, o valor do número 1 é de 49 bytes. Então, precisamos conseguir 49 e depois imprimir. Para fazer isso da forma mais fácil é fazendo 7 vezes 7, porque digitar 49 vezes o símbolo de edição, por mais que seja possível, é muito imprático. Então vamos começar. Da mesma forma que a gente fez multiplicar 5 por 5 antes. Vamos fazer isso num loop. Então, posição 0, adicionamos 7 bytes. E abrimos um loop. Agora vamos avançar uma posição dentro do loop, né? Lembrando, a gente começou na posição 0. O loop vai fazer o seguinte, ele vai avançar uma posição, adicionar 7, voltar uma posição e remover 1. Então, é basicamente isso, né? Começamos com 7, começa o loop. Avança 1, adiciona 7, volta 1, remove 1 byte. Aí depois verifica se a posição que começou o loop, que é a posição 0, ainda tem alguma coisa ali, porque se chegar em 0 o loop acaba. E ele vai repetir essa operação até a gente ter 49 bytes. E depois disso, o que a gente faz com esse valor? Bom, a gente tem que imprimir. Como a gente ainda está na posição 0, porque o loop, quando ele encerra, a gente vai voltar para a posição inicial dele. Então se a gente tivesse, por exemplo, na posição 5 e tivesse começado esse loop, o cursor ia estar de volta na posição 5 de novo, mesmo que a gente avançasse 6, 7, 8 posições ali dentro. Então a gente vai ter que adicionar um comando de avançar para a gente ir para a posição 1. E depois disso, o comando de imprimir. Vamos executar o código. E como podem ver, no console temos o número 1. E agora o último comando, que é o comando de input, representado pela vírgula. O que ele faz é armazenar o valor ASCII do teu input na posição de memória atual. Se eu colocasse, por exemplo, o comando de leitura e logo em seguida o comando de impressão e executasse o meu código, vou colocar de novo, ele vai pegar o meu input, que é 2, vai transformar em ASCII, que vai ser 50 bytes, e depois ele vai imprimir o valor, que é 2. Aí você pode fazer o que você quiser com esse input. Mas se tu quiser somar 2 números por input, isso é uma coisa extremamente complicada de se fazer. Não é tão simples quanto somar 2 com 2, por exemplo. Porque se tu coloca 2 no input, ele vai armazenar 50 bytes. Se tu fizer essa operação e somar o 2 com o 2, né, colocar na posição 0 de memória o 2 e colocar na posição 1 de memória o número 2 também, fizer um loop e tudo mais, tu vai ter 100 bytes. E se tu imprimir esses 100 bytes, se tu ver na tabela ASCII,
vai dar a letra D. Então tu tem que dar um jeito de pegar o valor, transformar ele no valor dele em bytes normal, né? Passar de 50 para 2, fazer a soma e depois passar essa soma pro valor ASCII para imprimir o resultado. E aqui temos um exemplo de um programa completo. Isso aqui é um Hello World que eu fiz, que eu mostrei todo o passo a passo de como fazer ele em um artigo no Medium, que eu vou deixar na descrição. Mas é basicamente tu calcular os valores ASCII de cada letra e depois imprimir. Aqui, como vocês podem ver, eu fiz um loop para chegar no 72, eu imprimi, depois eu diminuí 3 e imprimi de novo, somei aqui e depois imprimi 2 vezes para dar 2 L's. E assim, é tudo realmente muito simples, pelo menos para fazer a impressão de caracteres. Bom, se tu chegou até aqui, parabéns, tu agora é um programador em Brainfuck. Essa linguagem, por mais complexa e estúpida que ela seja, é possível fazer umas coisas úteis. E um exemplo que eu dou aqui é do Eric Doublemore, eu espero ter dito o nome dele certo. Ele criou um programa para poder renderizar fractais de Mandelbrot, e o código-fonte está disponível no GitHub. Pode levar horas para executar ele, mas funciona. E boa sorte em tentarem vocês agora fazer alguma coisa de útil. E se conseguirem, deixa nos comentários e vamos tentar levar essa discussão à frente. Até a próxima!